Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. E aí, votou? No Terraço Cast de número 341. A abertura é um clássico da música brasileira cantado pelos Novos Baianos. Baita conjunto musical, diga-se de passagem. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 1º de outubro de 2022, um sábado, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 341, conto com as notáveis presenças de Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, pessoal, mais uma semaninha. Se o Brasil não levar o Hexa, essa é a semana mais importante de 2022. E o episódio de hoje tá extremamente importante. Pontuou de maneira notável, realmente. Depois dessa, só a do Hexa. E também nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata. Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Sem mais delongas, então, vamos ao 341. Fernanda, neste domingo, 2 de outubro de 2022... eleições gerais, em 2022, um fator-chave é o comparecimento. Por qual motivo? Então, pessoal, a Raquel de férias, vocês não poderiam ficar sem nenhum comentário sobre o tempo, né? E aqui em São Paulo, a chuva não parou essa semana inteira chovendo. Parece que as águas de março fechando o verão vão reabrir o verão de 2023. E aí, nesse climinha de chuva, não sei se vocês conhecem uma expressão em inglês que surgiu para dias de chuva e que acabou tomando um outro significado. Em inglês, existiu, foi criada a expressão rain check. E, hoje em dia, ela tem o significado de remarcar ou de um jeitinho mais carioca, vamos deixar pra próxima. E aí, de onde vem essa expressão rain check? É uma curiosidade que ela veio dos jogos de beisebol. Nos dias de chuva, os jogos de beisebol eram remarcados e quem tinha esse ingresso ganhava um rain check, que era pra poder comparecer em um outro dia de jogo. E aí, isso me lembrou que lá nos Estados Unidos eles têm uma teoria de que o mau tempo em dia de eleição reduz a participação dos democratas, o partido do Obama, do Joe Biden, reduz esse público que vota nos democratas e isso ajudaria a eleger os candidatos republicanos. Sendo que lá, a gente sabe que o voto não é obrigatório. Mas, por que eu tô dizendo isso? Logicamente, a gente tem esse final de semana as eleições e, segundo um estudo feito pelo Valor Econômico, as abstenções, que seriam as pessoas que não comparecem ao dia de votação, as abstenções poderiam influenciar o desfecho do primeiro turno. E de onde vem essa conclusão? Segundo o jornal, depois da última rodada de pesquisas eleitorais que apontaram chances de decisões ainda no primeiro turno para o candidato Lula, a questão surgiu: será que o eleitorado vai comparecer no dia de eleição? E por que essa dúvida, Sendo que aqui no Brasil o voto é obrigatório. Essa dúvida não veio à toa. O cientista político Jairo Nicolau levantou dados do comparecimento na última eleição presidencial versus a escolaridade. E isso mostrou que 49% dos eleitores analfabetos aptos a votar foram nas eleições, ou seja, metade não foi. E assim como 78% do eleitorado que tem ensino fundamental também foi, Então a gente teve uma grande parte desse público que acabou não comparecendo à votação. E como é documentado por muitos estudos que as parcelas mais pobres e menos escolarizadas tendem a comparecer menos, tendem a não ir, como que isso pode influenciar um resultado de primeiro turno? Na verdade, o que a gente precisa ver é o peso que cada escolaridade tem, Felizmente o Brasil vem aumentado ao longo dos anos o nível de escolaridade das pessoas, Então o percentual de pessoas que hoje
se declaram como analfabetas é bem pequeno. E hoje, o que é mais significativo, né, o que representa a maior parte da população, são os eleitores que têm o ensino fundamental incompleto, seguido das pessoas que têm o ensino médio completo. Cada um desses grupos significa mais ou menos 1/4 da população. E olhando no comparecimento histórico, quanto maior o grau de escolaridade, maior é o comparecimento. Do ensino médio em diante, o número de pessoas que comparecem foi maior do que o número de pessoas que o voto é obrigatório. Ou seja, as pessoas que têm o voto facultativo também foram votar. Isso pegando os dados da última eleição, né, de 2018. Última eleição presidencial. Agora, um dado que é importante comparar é que, desses que compareceram, quantos preferiram não apoiar lado nenhum da polarização? Né? O percentual de votos nulos no segundo turno da última eleição presidencial foi de 7,4%, que foi o maior registrado desde 1989. E isso significa 8,6 milhões de pessoas. Foi um aumento de 60% em relação às eleições de segundo turno de 2014. E aí, somando votos nulos, votos brancos, abstenções, né, as pessoas que não foram, a gente teve 42 milhões de brasileiros que não escolheram candidato nenhum. Ou seja, 20% da população do Brasil não votou em nenhum dos dois candidatos. Em uma eleição democrática, cada voto conta 1 ponto quando falamos de cargos majoritários, aquele em que a quantidade de votos literalmente acaba escolhendo, e ajuda a escolher uma cadeira nos cargos proporcionais, que são aqueles em que, independente do candidato que você votar, as cadeiras são do partido no qual você votou, né? E aí, né, o partido tem 2 cadeiras, o mais votado do partido vai, enfim, aí tem várias regrinhas aí. Nessas eleições, segundo o TSE, cerca de 154 milhões de pessoas estavam aptas a votar nesse primeiro turno. Ah, mas meu voto pode fazer diferença nenhuma. Talvez você pense isso. Mas como você conseguiu se atentar nesse primeiro assunto trazido pela Fernanda, uma quantidade razoável de pessoas fazendo exatamente isso pode mudar o jogo de uma eleição. Por via das dúvidas, é sempre positivo fazer sua parte. Seja para ajudar marginalmente uma pessoa que você queira que vença, acabe vencendo de fato por causa da sua ajuda, ou mesmo para evitar que alguém que você não quer que vence acabe vencendo. Mesmo com o tempo maluco que também fez em Ourinhos aqui essa semana, podendo votar, vote, participe. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e também agora no Hello. Calma aí que logo vai estar lá, hein? Sem spoilers. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Hoje acho que vai ser um pouco mais rapidinho, eu estava viajando bastante essa semana, então não acompanhei tanto as notícias assim internacionais como um todo, mas acho que o foco aqui essa semana é o mau humor, né, dos mercados, muita volatilidade. A gente comentou na semana passada, né, que a gente teve a super quarta, que o Fed aumentou os juros, né, o Brasil manteve a taxa de juros e a gente já tinha até comentado, né, que tipo de impacto esse tipo de medida, né, cada vez mais restritiva do Fed, né, aumentando os juros, vai impactar a economia como um todo. E a questão é que, assim, né, a gente tem um problema de inflação global, né, e todos os bancos centrais, o Brasil, o europeu, todos começaram a aumentar a taxa de juros. O Fed nos Estados Unidos também, a ideia é conter a inflação, né, só que a gente sabe que, assim, é uma inflação que ela está muito mais ligada do ponto de vista da oferta, né, por causa da disrupção das cadeias produtivas, por causa do Covid, e depois a guerra da Rússia em cima da invasão na Ucrânia piorou tudo muito mais, então a gente tem um problema de falta de alimentos, né, de grãos, de falta de fertilizantes, óleo, gás, a gente tem falado aqui, né, várias vezes. Então a gente teve esse aumento de preços e os bancos centrais tentando conter a inflação com a taxa de juros. É claro
claro que assim, sempre que você sobe a taxa de juros, você acaba desestimulando o consumo porque o empréstimo fica mais caro, mas não é um problema de excesso de consumo, né? E o que a gente está vendo também é que os Estados Unidos, eles estão com a economia mais aquecida e mais do que isso, assim, com um nível de emprego mais confortável, comparando-se aí com outros países, o que possibilita que o Fed tenha aí mais fôlego para subir os juros do que outros bancos centrais, como o caso do Banco Central Europeu ou Banco Central Brasileiro. Então o Fed tem uma margem de manobra maior e isso acaba fazendo com que o dinheiro, né, do mundo migre para os Estados Unidos, porque a gente tem um país mais seguro, né? Normalmente quando a gente tem muita volatilidade no mercado, os investidores ficam mais aversos ao risco, querem assim, migrar o capital para os mercados mais seguros, e os Estados Unidos, é claro, é sempre o benchmark em termos de mercado seguro, e o Fed cada vez aumentando mais a taxa de juros, quer dizer, além de mais seguro, mais atraente. Então existe aí uma corrida com o dólar, e a gente viu no começo da semana, né, várias moedas despencarem. A Libra teve uma queda forte no começo da semana, o real também, mas a Libra mais, assim, impressionante. O Banco Central da Inglaterra acabou intervindo, disse que vai proteger a Libra, vai colocar o dinheiro quanto for necessário para conter a volatilidade. Isso acalmou um pouco os mercados no meio da semana, mas assim, ainda continua muita volatilidade, porque a gente tem, né, como eu estava tentando explicar, que é bem complexo, é difícil a gente também pesar, porque são muitas variáveis da economia que elas estão nesse momento com sinais contraditórios, né? Mesmo se a gente olhar a economia do Brasil, né, em alguns aspectos a economia melhorou em termos fiscal, porque a inflação acaba gerando, né, um aumento de arrecadação, o que a gente chama de imposto inflacionário. Então, assim, do ponto de vista fiscal, o governo até melhorou as contas, mas a gente sabe que isso não vai durar, porque também está pagando mais juros com aumento de juros, então a tendência é que esse endividamento aumente, enfim. Mas é difícil a gente colocar tudo na balança e ver quais os países, né, no meio dessa volatilidade vão conseguir melhorar a sua situação, né, relativa no mundo, vão aproveitar a volatilidade como uma oportunidade. E o Brasil até tem alguns aspectos que pode ajudar, né, a questão de ser um grande produtor agrícola também, de ter mais safras por ano e tal. Então o Brasil tem um agro, né, bastante evoluído do ponto de vista tecnológico, poderia até aproveitar essa oportunidade no mercado, mas é muita volatilidade também, então os investidores acabam migrando para os lugares de menor risco e, no caso dos Estados Unidos, menor risco e maior retorno. Então a gente está vendo também a bolsa de valores nos Estados Unidos também caindo, né, o Dow Jones, o S&P 500 caíram mais, tipo, vários dias seguidos, 6 dias seguidos, numa das maiores, assim, contínuas quedas desde a época, né, do auge da pandemia, lá em março, abril de 2020. Então, assim, os mercados ficaram bastante desanimados, porque assim como o dinheiro sai de mercados emergentes ou está saindo da Europa para ir para os Estados Unidos, também sai do mercado de capitais das empresas para ir para os títulos do Tesouro Americano, porque fica mais caro para as empresas tomarem empréstimo para investir e mais arriscado também, né? Acaba ficando mais atraente, né, ser rentista e deixar o dinheiro no banco. Bom, eram essas as informações que eu tinha que passar para vocês essa semana, né? Vamos continuar de olho aí nos mercados, ver o que vai pesar mais nas próximas semanas para tentar passar essa informação para vocês. 32 trilhões de dólares. Essa cifra é o que se perdeu em valores de mercado globalmente em levantamento recente feito pela Bloomberg. Talvez você pense, caramba, é muito dinheiro, não é possível que vá muito adiante. Mas deixamos outro dado para você pensar. 158,7 bilhões. É o que o Fed retirou do seu balanço até agora. O ápice foi de aproximadamente 9 trilhões, 8 trilhões, 955, 960 bilhões, e até agora só conseguiu ficar abaixo de 8,8 trilhões. Para que você não se perca na cifra, só pense em uma coisa que a gente está falando aqui há um tempo razoável. Olhando para o mundo desenvolvido, a retirada de incentivos colocados desde 2008 e a subida de juros para conter a inflação mais resistente em 40 anos continuarão por tempo considerável. Sim, o mercado antecipa o futuro a tempo presente e talvez você pense, mas já foram embora 32 trilhões de dólares, então quer dizer que o mercado já se preparou para essa subida. Porém, a gente não pode deixar de levar em consideração que esse mesmo mercado trucava que, por exemplo, o Fed sequer superaria 2% na Fed Funds Rate há 6 meses e hoje já reconhece que essa mesma Fed Funds Rate passará facilmente de 4%, talvez ainda em 2024.
2022, ano que começou aí na faixa entre 0,25% e 0,5%. Isso, com altas chances, seguirá impactando os mercados globalmente. Claro que boa parte desse desinchaço se perde, né? Dinheiro que vai aí para além. Mas para onde vai tanto dinheiro que está girando no mundo agora? O famoso rotation, que a Raquel já comentou aqui algumas vezes nesse podcast. Resposta: esse dinheiro vai para onde ele for mais produtivo e onde entregar mais resultado financeiro real de curto prazo e não para onde ele consegue nutrir mais expectativas futuras. E eu recomendo que você ouça o último assunto do episódio 339, em que a Fernanda conta mais sobre a sigla Matana para que você entenda melhor sobre isso. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha a nossa Linktree, o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, independente de quem entrar para os cargos do Executivo e do Legislativo após essas eleições, existe um enorme desafio para 2023 em diante, o lado fiscal. Que pontos serão chave nisso? E aí, falando de Brasil, a gente sabe que as campanhas são muito calorosas. E aí, conciliar as promessas de campanha com um equilíbrio fiscal vai ser um desafio para o próximo presidente em 2023. Por quê? A gente não consegue abandonar a política fiscal, né, fechar os olhos para isso, porque é ela que é responsável por promover uma gestão financeira das contas públicas de forma equilibrada. Então, isso serve, né, porque as pessoas ficam tão de olho no equilíbrio fiscal, porque é ele que dá estabilidade e promove, né, e na verdade ele assegura que a gente tem um ambiente para um crescimento econômico, né. Então, isso mostra uma trajetória da máquina pública, se é uma trajetória sustentável ou não. E sustentável por quê? Porque somos nós, pagadores de impostos, né, nós contribuintes, que somos responsáveis pelos recursos da União. E aí, aqui no Brasil, a gente tem 3 pontos chaves para a política fiscal, que são o resultado primário, a regra de ouro e o teto de gastos. Então, vamos lá. Primeiro, se a gente faz receitas menos despesas totais, a gente tem um resultado nominal. Para a gente saber esse resultado que é divulgado na imprensa, né, superávit ou déficit primário, né, provavelmente todo mundo já ouviu falar disso no jornal. Por que a gente fala em primário? Porque a gente precisa diminuir os juros nominais da dívida. Por isso, o resultado primário positivo é um desafio para o governo. A contabilidade pública classifica a utilização da receita do governo em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são o quê? São consumo com, por exemplo, gastos com funcionalismo, são subsídios, são transferências tipo Bolsa Família, o Auxílio Brasil e o pagamento de dívidas, tá? As despesas de capital são despesas com investimento, tipo obras públicas, imóveis, instalações, é o que a gente entende como infraestrutura, e os investimentos que o governo faz também, investimentos financeiros. E com isso a gente tem a regra de ouro. A regra de ouro é uma regra que diz que o endividamento do governo precisa ser menor do que é direcionado para investimentos e amortização. Ou seja, o governo não pode financiar o funcionamento da máquina pública com recursos que são oriundos da emissão de títulos de dívida, né? O governo não pode emitir mais dívida para se financiar. Os investimentos financeiros e as amortizações da dívida, eles são tratados como itens da conta financeira. E aí, eu não sei se isso acaba ficando técnico demais, mas a gente pode pensar que funciona como uma família. O governo escolhe se consome ou se poupa. E se endividar não é sustentável, porque esse endividamento ele precisa ter uma trajetória, né, pensada e bem definida com objetivos. Uma das dificuldades para o cumprimento do teto nos últimos anos tem sido o patamar das despesas obrigatórias. O gasto com pagamento de aposentadoria, de pensões, de salário dos servidores públicos, isso tem sido cada vez mais uma fatia maior do orçamento. E isso acaba fazendo pressão no teto. E como que um futuro governo pode se livrar
desse grande desafio e superar isso? A gente tem duas possibilidades. Ou deixar um pé direito alto nesse teto, né? E aí, vamos lá, se você não entende de alvenaria, de construção, isso significa aumentar o teto, né? O teto foi estipulado no governo Temer e aumentando esse teto, teria uma margem para o governo gastar mais. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o governo gastar menos. Só que gastar menos é um problema, né? Se você, como dentro da sua família, você deixar de frequentar os lugares que você gosta, ou deixar de comprar alguma coisa que você gosta, se isso já é ruim, para o governo, isso é um pouco mais problemático. Por quê? Se o governo não pode mexer nas contas obrigatórias, ele só pode mexer nas discricionárias. Só que as despesas discricionárias, que é onde o governo pode realmente realizar cortes, são justamente as áreas mais prioritárias para a população, que são saúde, educação, segurança pública, né? Então, é um pouco difícil mexer nessas contas e realizar cortes. E diferente das famílias, que podem eventualmente buscar ganhar mais, se o governo tenta ganhar mais, isso significa que a gente vai pagar mais imposto, né? A gente pagaria isso. Por isso, é um baita desafio para qualquer um dos lados. Eu não sei se vocês acompanharam, assistir a última live do Paulo Guedes, que foi no Flow essa semana, e ele disse que o governo Bolsonaro entende que o ideal seria rever o valor do teto. Pelo lado do Lula, né, que eu não ouvi um posicionamento de fato, mas vendo por como existe um apelo também para as questões sociais por esse outro lado, também é pouco popular que o Lula escolha um caminho de cortes nos setores de saúde, educação e segurança. Então, é realmente difícil, é uma sinuca de bico, e independente do resultado de agora ou do segundo turno, essa vai ser o principal dilema para o próximo governo. Tudo bem, você deve ter ouvido esse assunto da Fernanda e pensado, ou talvez até falado aí. Mas não acontece assim em toda a campanha eleitoral? Prometer mundos e fundos e entregar algo que não é bem assim depois? Tá, tudo bem, na prática é assim mesmo. Porém, existe uma diferença razoável nessa eleição em específico. Existe muito menos espaço para equívoco hoje do que tínhamos 10 anos atrás, por exemplo. Ou em termos bastante diretos. Promessas em falso que custam caro a todos nós trazem mais impacto negativo para as contas públicas e também para a inflação, para a dívida e para o que pagamos de impostos em momentos como o atual, do que quando temos um intervalo de confiança maior. Intervalo de confiança, no caso, né, para poder cometer erros, é isso que eu quis dizer, não intervalo de confiança da estatística, tá? Só pra gente ficar na mesma página. Independente de quem usa a faixa presidencial, se for quem já usa hoje ou se for outra pessoa, lembrem-se que existe um desafio fiscal relevante. Aliás, sobre esse desafio, deixo vocês com um breve trecho do Henrique Meirelles no Roda Viva. Henrique Meirelles, que no caso, né, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, ex-ministro da Fazenda no governo Temer e, como se levanta recentemente, ainda sem confirmações até a gravação deste episódio de podcast, possível ministro da Economia em um eventual governo Lula, aí, caso o Lula vença as eleições. Ou talvez ministro da Fazenda, caso esse Ministério da Economia seja desdobrado novamente entre Fazenda e Planejamento. Vai lá, Meirelles, fala aí. O superávit primário é o seguinte, numa situação como essa de hoje, só para... Vou ser rápido agora, na resposta que eu disse, nós estamos agora em tempos mais curtos. É o seguinte, a inflação está alta. A inflação alta, a arrecadação sobe. Superávit sobe. Você gasta mais. O Ministério da Economia faz a sua parte e tal, entendeu? Elimina aí essa expansão fiscal, ajusta isso, o Banco Central faz a sua parte, cai a inflação, o que todos desejam. Cai a arrecadação. Aí como é que você faz? Subiu a arrecadação porque houve inflação, você subiu também a despesa, porque você está só no superávit. Aí caiu a inflação, caiu a arrecadação. Como é que você vai fazer aqui? Por isso é que o governo controla, de fato, é a despesa. Então, isso aí é a razão do teto. Regras fiscais críveis. Independente de quem tem a caneta na mão de 2023 em diante, essa é uma questão seríssima.
Sem essa credibilidade, vários esforços positivos de reversão de trajetória deste navio chamado Brasil, empreendidos desde Temer até agora, irão, tal qual o Titanic, naufragar. E dessa vez, será bem mais rapidamente do que muita gente está imaginando. Chegando ao final do episódio, temos a Dica Cultural. Nessa semana, quem traz a Dica Cultural é a Fernanda. Conta aí, Fernanda. Pessoal, a dica cultural de hoje é interessante. A história é engraçada, né? De porque eu pensei isso pra trazer pra vocês. Essa semana eu tava no shopping, tendo que fazer hora, porque eu deixei uma calça pra fazer a bainha na costureira. E aí entrei na livraria do shopping. E aí nisso eu fiquei colocando no Instagram algumas coisas que eu achei interessantes da livraria. E uma amiga comentou, eu vou na livraria pra ver os livros, mas compro online. E aí eu lembrei desse livro que foi justamente isso. Eu tava fazendo hora ali na Martins Fontes, a livraria da Paulista. E aí vi esse livro e depois resolvi comprar, porque é muito interessante. É desse tipo de livro que reúne alguns artigos, nesse caso de vários autores diferentes, pra resumir o que é essa nação Japão, que é muito diferente da nossa. E aí, nessa série, que chama The Passenger, tem sobre o Japão e sobre a Turquia também. São dois países muito diferentes e traz artigos muito interessantes. O que mais me chamou a atenção, né, logo na capa, foi um que fala por que não há populismo no Japão, que é de um escritor holandês, naturalizado britânico, e aí ele comenta, né, por que o Japão se manteve imune da onda de populismo que a gente vê aqui no Ocidente. E aí ele diz, né, o artigo é muito interessante, né, por isso eu recomendo para vocês, mas em resumo, ele diz que, apesar do nacionalismo do ex-primeiro-ministro, né, aquele que foi esse ano baleado num debate, que faleceu, enfim, uma situação assustadora, mas apesar do nacionalismo, o Japão permanece com as suas raízes na classe média, que existe uma harmonia social, e isso de certa forma evita uma onda de populismo que chega aqui no Ocidente, né? A gente sabe que quanto mais igualitária, menos raivosa é uma sociedade, né? Menos inflamada. Então é muito interessante, recomendo o artigo para vocês, recomendo o livro, né, que faz um apanhado de vários artigos interessantes sobre o Japão, né, além desse que traz mais para o nosso lado aqui de economia. O livro fala também sobre a obsessão japonesa pelo blues norte-americano, fala sobre o melhor lutador de sumô de todos os tempos que não é japonês, fala sobre os fantasmas do tsunami lá no Japão, enfim. A gente sabe que existe uma cultura japonesa muito forte no Brasil e, apesar disso, a gente ainda é muito distante da cultura oriental. Então, por isso eu recomendo, o livro chama The Passenger, para exploradores do mundo, edição Japão, que é da editora Aine. Eu vou colocar uma foto depois no meu Instagram, se vocês quiserem ver e encontrar esse livro. Eu nunca mais vi na livraria, mas online tem com certeza. Então fica aí minha indicação. Dizem que viajar traz novos horizontes para a nossa vida, novas possibilidades de ver o mundo. E existem leituras que realmente nos fazem viajar, primeiramente em nossas mentes e, quem sabe, depois de maneira literal. Admito pessoalmente que eu fiquei muito animado para conhecer o Japão em função dos Jogos Olímpicos, mas a pandemia acabou esfriando os planos. Vou sondar essa leitura, Fernanda, para quem sabe reaquecer a ideia por aqui. Vamos então nos despedindo da dupla dinâmica que participou aqui, que abrilhantou o nosso episódio de número 341 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Fernanda, por trazer esses dois pontos bastante relevantes a respeito do comparecimento nas eleições e a respeito desse desafio que algumas pessoas aí estão deixando de lado, se iludindo com resultados de curtíssimo prazo, mas que tomará aí à frente dos assuntos mais importantes no Brasil em termos econômicos de 2023 em diante. Muito obrigado e te aguardamos aqui na próxima semana. É isso, pessoal. Falei bastante hoje, hein? Mas tudo com o timing perfeito para essa ocasião que a gente vive.
E também muito obrigado, Renata, por trazer essas impressões aí a respeito dos mercados e da continuidade desse movimento que você que está aqui, que nos acompanha aqui no Terraço Cash há um bom tempo, já imaginava que aconteceria, mas caso você seja novo, você seja nova aqui dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, provavelmente você se surpreendeu. Fica tranquilo, fica tranquila, se for esse o caso, volta a alguns episódios, ouve aí, maratona, uma recomendação legal aqui para vocês, maratona alguns episódios, pega aí, sei lá, desde o 260, 270 e vem ouvindo que aí você vai entender a nossa linha de raciocínio. Muito obrigado, Renata, por toda essa participação aqui no glorioso Boletim Internacional e te aguardamos na próxima semana. Então é isso, até semana que vem, um beijo, até lá. Nós do Terraço Econômico esperamos que você tenha não apenas participado das eleições, ou festa da democracia, como alguns chamam, como pensado com carinho em quem depositou sua confiança por meio do voto. Aos poucos, vamos nesse país realmente avançando em uma cultura de conectar cada vez mais o povo, que elege e banca tudo, com o Estado em suas diversas estruturas, principalmente aquelas que, socialmente, todos nós ajudamos um pouquinho a colocar lá. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado, conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.